da ameaça. Olá pessoal do Três Pontas Estúdio Live, seja muito bem-vindo. Mais uma live aqui com o pastor Dorival Júnior, teu servo, aqui falando da cidade de Três Pontas, sul de Minas Gerais, transmitindo aí para todo o país, todo mundo, através da internet, falando a palavra poderosa da fé, a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Você que está aí, seja muito bem-vindo. Eu quero me apresentar, sou o pastor Dorival Júnior, sou pastor da igreja Mover do Espírito na cidade de Três Pontas e eu tenho uma satisfação enorme de poder servir você com a palavra do Senhor, com a palavra não da religião, não de uma filosofia, mas de uma palavra que tem poder de mudar a tua história e transformar a sua vida. Eu quero passar para você hoje, você que está aí me vendo, se você está aí, Deus te colocou aí. Por quê? Porque Ele vai trabalhar no seu coração hoje, te firmar na fé para grandes conquistas na sua vida. Você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus? Amém? Está saindo áudio aí todo mundo? Fala aí conosco, você que está ouvindo, se está saindo áudio, está tudo perfeito, né, querido? Comenta aí, coloca as suas orações, que eu estarei orando por vocês. Depois da live, eu volto vendo os comentários de quem participou, para orar por você, pela sua família, pela sua casa, em nome do Senhor Jesus. Quero também te fazer um convite para estar conosco, conhecer a nossa igreja, Mover do Espírito, ali na Avenida Brasil, no Catumbi, número 151, o endereço dos milagres, das bênçãos de Deus. O pessoal está falando aí, está saindo áudio? Está certinho o áudio? Não nada, não. Está tudo certinho? Beleza? Eu estou perguntando aqui. Então vamos lá. Queridos, preste bastante atenção. Eu quero falar com você hoje, o Espírito Santo me guia de dizer para você. Preste atenção nessa situação. Davi era um homem de Deus. Davi era um rei, certo? Davi tinha autoridade. Davi tinha exércitos. Davi tinha exércitos preparados para a guerra. Ele tinha batalhões, ele tinha soldados treinados, armados para a guerra. Mas quando ele saía para ir para a guerra, Davi, ele buscava a Deus. Ele buscava a Deus. Ele não ia para a guerra sem ter uma direção de Deus. Talvez você esteja entrando nas guerras sem a direção de Deus. Talvez você esteja entrando nas situações sem receber de Deus uma orientação, sem receber de Deus uma palavra, sem receber de Deus uma direção. Escute, Deus, ele não é um Deus que está lá distante e você tem que ficar mendigando as bênçãos de Deus. Não, Senhor. Se você tem intimidade com Deus, Ele diz, você tem que ter autoridade no falar. Preste atenção no que como Davi se comportava. Aqui diz assim no Salmo 20, você pode marcar. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, ele tinha carros, ele tinha cavalos, ele tinha exércitos, ele tinha soldados. Mas ele falava assim, muitos confiam nos carros, nos cavalos, nos soldados, mas eu confio e farei menção do nome do nosso Deus. Ou seja, ele dava glória a Deus pelas vitórias e tinha a sua confiança no próprio Deus, porque Deus é Deus de guerra. O Senhor é Senhor de batalha. O Senhor é Deus forte. Um dos nomes do Senhor é o Senhor dos Exércitos.
Ele tem o maior exército. Davi conhecia Deus, ele desfrutava do poder de Deus. Davi ia para a batalha sustentado pelo poder de Deus. Ele não ia na força do seu braço, ele não ia na força dos seus exércitos humanos, porque o homem falha, os exércitos falham, até mesmo a arma falha, mas as armas espirituais não falham. Então, se você está aí passando por guerras, passando por dificuldades na sua vida, por lutas, seja na área emocional, na área familiar, financeira, física, espiritual, entenda uma coisa: talvez você entrou na guerra sem a direção de Deus. Talvez você está querendo lutar a guerra que é espiritual, sem ter o poder de Deus ao seu favor. Olha, a Bíblia nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, hostes espirituais da maldade e governadores desse mundo tenebroso, nos lugares celestiais. Ou seja, você tem que... A tua luta não é com a situação em si, é com aquilo que está por detrás, aquilo que está oprimindo você, que são as obras malignas. E Deus tem e pode sim intervir na sua vida. Eu quero dizer para você que tem passado por lutas e dificuldades e não sabe como sair delas. Talvez você esteja passando por uma crise conjugal, você esteja passando por vícios na sua família. Quantas mães que têm filhos que estão nas drogas, que estão nas bebidas aqui em Três Pontas? Pessoas maravilhosas, pessoas boas, mas os seus filhos estão aí. Talvez você quer, aí ela fala: eu tenho que internar, eu tenho que levar para o psicólogo aquela criança, porque a criança ela tem problemas emocionais, sendo criança já jovem. Pessoas com um patamar financeiro estabelecido, com depressão, doenças, dificuldades, e aí as pessoas falam assim: não, eu preciso, se eu levar no médico tal vai resolver, se eu levar numa situação tal vai resolver. Escute, não creia na força humana, creia na força do Senhor teu Deus. Se você não tem essa fé, eu quero te convidar a estar comigo para receber dessa fé, para entender que a palavra de Deus não é um conto de fábulas, como alguns lugares falam, e Jesus então fazia, e assim então acontecia, e nossa, queria viver o tempo de Jesus. Escute, o poder de Deus está aqui hoje, para mudar a tua história, para transformar a sua vida. Então a religiosidade te impede, porque a religiosidade é humana, o homem criou, mas o poder de Deus, ele não vem de criação humana, ele emana do trono de Deus. É isso que eu quero dizer para você, Três Pontas. Três Pontas, acorda. Três Pontas, preste atenção. Existe um Deus vivo, não um Deus morto. Existe um Deus criador dos céus e da terra, não um Deus criatura, para ser adorado. E esse Deus é o nosso Senhor, que veio, se manifestou em terra, através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Foi Ele que conquistou a bênção para você. Davi, ele tinha autoridade, ele tinha capacidade, ele lutava, ele era um guerreiro. Ele tinha capacidade de entrar e desbaratinar um esquadrão de soldados. Ele era guerreiro, ele tinha soldados, mas ele não confiava na força dos seus soldados. Ele confiava em Deus. Que tal você, amigo, começar a confiar em Deus? Pastor, eu já confio, eu nasci numa religião. Falei, eu não estou falando de religião, amigo. Eu estou falando de coisa que dá resultado. Vou repetir, eu não estou falando de religião. Religião, você vai ali e não resolve nada. Tem mudado a tua vida? Tem transformado você? Tem te tornado uma pessoa melhor? Tem te capacitado? Meu irmão, se você está patinando, você tem a sensação que você está igual o Michael Jackson, né? Andando para trás, amigo, vamos buscar a Deus, querido, seriamente. Vamos ter um encontro com Deus vivo, com Jeová Jireh, o Deus provedor, com Jeová Rafá, o Deus da cura, com o Jeová Nissim, o Deus mais que suficiente, é o Shaddai, o Deus mais que suficiente. Você precisa conhecer Deus de perto. Nós temos experimentado Deus, nós temos experimentado a sua graça, o seu amor. Na Igreja Mover do Espírito nós temos 2 cultos e eu gostaria que você estivesse lá. Se você quiser a minha ajuda, nós vamos ajudar você. Você vai voar, igual eu falo lá na igreja, né?
Você vai voar na presença de Deus. Porque é muito bom quando você sai da religião e passa a conhecer um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Então, se você está passando por lutas e não tem vivido as vitórias, talvez você não tenha lutado, você está confiando muito na sua cultura, muito no seu dinheiro, muito nas coisas que você já venceu com a sua própria força. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Vai ter o dia que você vai chegar e que você não vai ter força para resolver. Vai ter o dia que a luta vai ser maior do que a sua capacidade. E aí eu quero te dizer, onde estará o seu socorro? Onde estará? Eu não confio em cavalos, eu não confio na minha capacidade. E eu declaro que você precisa ter essa fé de confiar no Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Deus da batalha, que pode mudar a sua história. Se você quer, eu te convido novamente. Vai para o Mover do Espírito, ali na Avenida Brasil, número 151, o lugar da vitória, o lugar do poder de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu vou para lá, o que vai acontecer comigo? Primeiro você vai conhecer a Deus. Primeiro você vai receber a presença de Deus. E aí você vai entender como vencer, porque Deus fala contigo. E é esse Deus que eu quero orar por você. Se você quer oração, coloque os seus pedidos aí no comentário, porque eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. Você que precisa de uma bênção na vida profissional, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua carteira de trabalho, pega o seu currículo, traga aí em nome de Jesus. Deus vai abrir portas para você. Nós cremos no Deus da provisão. Amém? Nós cremos. Eu também vou orar por você na tua saúde e pela sua família em nome do Senhor Jesus. Coloque a foto, coloque aí a sua causa na justiça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor se agrada quando nós saímos de casa, nessa noite fria, Pai, para falar da Tua palavra, em algum ponto da cidade, sempre a gente escolhe, para exaltar o Teu nome, para elevar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para mostrar para o Brasil e para a cidade de Três Pontas, que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que não está morto, um Deus que não morreu, um Deus que está vivo, um Deus que nos livrou das mãos de Satanás. E eu creio, Pai, que essa cidade vai te conhecer. E essa pessoa que está aqui comigo hoje, em nome do Senhor Jesus, nesta live, que está clamando por um milagre, por uma intervenção na sua casa, na sua família, no seu casamento, essa esposa que está vendo a sua família sendo corroída por causa dos vícios, por causa da traição, por causa da violência doméstica. Pai, estenda as suas mãos, muda a história. Trabalha, Pai, na vida dessas pessoas. Pai querido, são centenas de pessoas que têm sofrido ataques da sua família. Vícios, drogas, violências têm acontecido nesse lar. Espírito de contenda, espírito do vício, nós te repreendemos. Nós te ordenamos que saia daí. Nós declaramos a presença dos céus chegando agora, o socorro dos céus. Essa pessoa que está angustiada, que está temerosa, que está angustiada com ansiedade, com medo do futuro, com depressão, com síndrome do pânico. Pai querido, se revele a ela como um Deus todo-poderoso, Jeová Jireh, o Deus provedor. Se revele a ela como um Deus que cura, Pai, em nome de Jesus, que ela consiga entender que existe um Deus que é acima da psicologia, que é acima dos psiquiatras, que pode realmente sarar, transformar, arrancar dela essa tristeza, essa vontade de suicídio e de medo. Nós determinamos a vitória dos céus. Nós declaramos, ó Pai, a prosperidade. Eu declaro a saúde física, psicológica sendo derramada. Pai querido, eu declaro luz chegando para você, meu querido, que precisa de uma resposta. Eu declaro a bênção de Deus te cercando e desfazendo toda amarração, toda praga, toda violência, todo espírito que foi enviado contra você para amarrar a sua vida, toda maldição em nome de Jesus. E declaro que a bênção de Deus está disponível para você. Em nome do Senhor Jesus, que haja alegria, que haja paz, que haja transformação de vida. Eu declaro paz do Senhor Jesus chegando ao seu lado, em nome de Jesus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A Aline Aparecida está pedindo oração pela mãe dela, Lauane, Theo, Gael, Valdemar
Evelyn e Ravi. Ô, Aline Aparecida, que bênção. Pode ter certeza que eu estarei orando, eu já orei agora e vou orar novamente, em nome de Jesus. Um grande abraço para você, em nome de Jesus. Mais alguém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver. Maria Cardoso, amém. Aline Aparecida, amém. Ela perguntou onde é a igreja, que ela quer muito ir. Aline, querida, será uma satisfação imensa receber você. É na Avenida Brasil, número 151, no bairro Catumbi. Ali, do lado da sorveteria Zero Grau. Então você coloca aí sorveteria Zero Grau, você vai encontrar nossa igreja, em nome de Jesus. Nossos cultos, Radassa vai colocar aí. Eu já pus. Sábado, domingo é às 18h30 agora, Radassa, que nós mudamos. E às quintas-feiras são às 19h30. E Deus te abençoe muito. Eu quero mais alguém, filha? Lu Rezende, a paz do Senhor Jesus. Paz, minha querida. Sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Peço oração para mim e minha família. Deus abençoe a todos vocês em Minas. Amém, querida. Aí deve estar bem frio, né? No Paraná é mais frio que ainda. Aqui está 11 graus. Aí no Paraná está quantos graus, Lu Rezende? Em nome de Jesus. Mais alguém, filha? Então, em nome de Jesus, queridos, foi muito bom. Eu creio, marca esse Salmo número 20 aí e ore. Vai nele e peça a revelação de Deus para acrescentar fé na sua vida. Olha, vocês que querem conhecer o mover do Espírito, eu sou o pastor Dorival Júnior, sou seu servo e foi uma satisfação imensa servir você da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.